coloque parafuso, faça fisioterapia, cure aquela perna. Se alguém perde o emprego, a gente tem esperança de fazer um mutirão e ajudar aquela pessoa. Agora, quando se trata de morte, na nossa mente acabou. Esse homem está enfrentando um grau de impossibilidade, um término da esperança. Há quem diga, enquanto a vida há esperança. Então esse homem está se deparando com uma situação em que também não havia esperança. Outra tradução diz: a minha filha está à morte. Não tem expectativa para essa menina. Acabou, não tem mais jeito. Tudo diz que não. E é nesse momento que ele tem fé. A fé é isso mesmo. É quando tudo diz que não. É quando fala, acabou. Você fala, Jesus está na minha família. Não acabou não. Ainda tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Mas o mais lindo é a cantora Edna, quando ela perdeu o filho dela, ela disse uma frase que me marcou demais. Ela disse assim: pai e mãe nenhum deveria passar pela dor de enterrar o seu filho, porque essa dor é uma dor que não tem ninguém que consegue explicar. E esse homem estava passando por essa dor insuportável. Mas o texto diz que quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra e adora. É isso que o texto diz. Depois, se você quiser confirmar, leia Mateus contando dessa história. Ele se prostra e adora. O sofrimento estava insuportável, estava. Mas ele entendia que antes de deixar as suas queixas aos pés do altar, precisava estar ali primeiro a sua adoração, porque o nosso Deus é digno da nossa adoração. Lembra de Marta e Maria? Quando adolescente, eu li esse texto de Marta e Maria e com pressa para ler, porque eu estava lendo por uma disputa, porque os adolescentes estavam lendo para ler a Bíblia toda no ano. Então eu estava assim, ficava 5 dias sem ler, depois eu li um tanto de texto para eu dar conta de marcar os meus X. E eu li esse texto ainda quando adolescente e falei: que diferença tem? Marta falou: Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O texto está escrito. Maria diz a mesma coisa, está escrito a mesma coisa. E só depois lendo, com outra intenção, com a intenção de entender a palavra do Senhor, nós observamos a atitude antes de chegar diante de Jesus. Marta chega primeiro com uma queixa, mas era o jeito dela falar com Jesus, está vendo? Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Em outras palavras, o Senhor demorou para chegar, se o Senhor tivesse dado ouvidos, se o Senhor realmente nos amasse, não está escrito isso. Em outras palavras, talvez signifique isso. Mas a Bíblia diz que Maria, ela fica num canto, e aí Marta vem chamar, falando que o mestre está ali. A Bíblia diz que quando Maria vê Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, ela se derrama aos pés de Jesus, e ela diz a mesma frase. Só que esse se prostrar, se lançar, é dizer o seguinte: está doendo, eu estou destruída, eu sei que o Senhor pode ressuscitar o meu irmão, mas ainda assim eu te adoro, porque eu sei que o Senhor faz o que ama. Ainda assim eu escolho te adorar, porque eu não estou entendendo essa dor aqui não, mas eu sei que é só os teus pés que eu tenho um verdadeiro consolo para o meu coração. E esse homem chega diante de Jesus e primeiro ele prostra. E ele insistentemente fala: Jesus, vai lá em casa. Foi cantado aqui, passa lá em casa, Jesus. Ele faz um convite para Jesus porque ele sabia que quando ninguém poderia fazer mais nada, Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. E acontece que ali diante daquela multidão, ele consegue adorar. E eu quero te convidar a adorar o Senhor
deixar de adorá-lo em meio à dor. Não tem desculpas. Ou será que nós só escolhemos adorar quando tudo está bem? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Adore-o no meio do vale. Ele é o Deus do vale, Ele é o Deus do monte. Em qualquer circunstância Ele nos convida a adorar. E esse homem pede Jesus que vá à sua casa. E eu te pergunto, se Jesus falasse assim: menina, levanta, de onde ele estava, o milagre aconteceria? Porque em outras circunstâncias o centurião falou assim: ah, Jesus, não vai para casa não. Talvez a casa estava bagunçada. Não, Jesus, nem precisa ir lá em casa não. O senhor não precisa ver aquela bagunça que está lá não. O centurião, ele disse: basta uma palavra. E foi isso que Jesus fez. Ele dirige uma palavra. E antes que aquele homem chegue em casa, aquele servo estava curado. Porque a Bíblia diz que a cura foi imediata a partir da palavra de Jesus, mediante a fé daquele homem. Mas eu vou te dizer outra coisa. Por muito tempo eu fiquei tentando me encaixar no molde de outras pessoas. E tem até uma amiga minha que vocês nem conhecem, a Elisângela. Eu acho lindo o jeito dela expressar para o Senhor, daquele jeito alto, e de dar aquele glória a Deus alto, e eu sou mais introvertida. Mas eu estou falando isso para dizer o seguinte: por muito tempo eu tentei me encaixar em outros moldes, para ver se o Senhor ouvia a minha oração. Quantas vezes no ciclo de oração tinha uma irmã que se chamava irmã Floresbel, e quando ela começava a orar, eu nem conseguia orar, porque eu ficava quietinha ouvindo ela orar. Eu falava: Jesus, que oração. E eu imaginava essa oração, eu pensava no Jesus, não, essa oração aí, ela deve chegar assim muito rápido, porque é uma oração diferente. Só que nós servimos a um Deus pessoal. Nós servimos a um Deus pessoal. Para o centurião bastou uma palavra, mas para Jairo, ele precisava percorrer aquele caminho ao lado de Jesus. O que serve para a família do outro não é o que serve para a sua família. A metodologia única é a palavra do Senhor. Isso aqui nós não vamos distorcer jamais. O que está escrito aqui eu não posso fingir e querer mudar, não. Mas o modo de Deus agir é pessoal e intransferível, de pessoa para pessoa. Isso é intimidade. Você pode ter vários amigos, mas a intimidade é diferente. E o nosso Deus, da mesma forma, com um ele falava através do trovão, com o outro ele falava através daquele vento silencioso. Um ele mandava ir para o lado, o outro ele mandava ficar onde estava. Entenda, ouça o jeito que o Senhor quer falar com você nessa noite. E sirva a Ele, adore a Ele do jeito que Ele te chamou para adorar. Não critique se o seu irmão está adorando de uma forma diferente. A forma que ele está adorando, você não consegue olhar aqui, ó, no coração. A gente só olha o exterior. Deus não. Ele enxerga lá dentro. Então Ele é um Deus pessoal. Só uma palavra não era suficiente. E nós costumamos acreditar em duas inverdades. Às vezes a gente acha que só pode aproximar de Jesus se está tudo bem. Não, se não estiver tudo bem, eu nem posso chegar perto de Jesus. Mas Jesus estava ali para